Nossa República dessa semana é com a nossa campeã de votos, a única parlamentar com assento na Assembleia Legislativa, musa das redes sociais e que foi reeleita por conta de uma atuação muito destacada em defesa das minorias e de bandeiras importantes, como a luta contra a violência doméstica, que afeta principalmente mulheres e crianças, pela igualdade de gênero, contra a homofobia, contra a intolerância religiosa, o preconceito e o racismo. Além, é claro, da defesa dos servidores públicos. Eu recebo com muita alegria a deputada estadual Janaína Riva. Minha amiga Janaína, seja muito bem-vinda à nossa República. Obrigado por aceitar o meu convite para a gente bater esse papo aqui nesse programa que já está se consolidando em Mato Grosso como um programa que tem profundidade nos assuntos. Isso é muito legal. Seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui comigo. Bom dia, Mauro. É um prazer estar aqui com você, é um privilégio ser entrevistada por Mauro Camargo. Eu que agradeço e quero contribuir hoje com esse debate que a nossa República vem fazendo, muita independência, colocando aqui assuntos e fatos que diariamente impactam a vida de todos os mato-grossenses também. E é lógico, né, Mauro, sempre falando sobre política, que é um assunto que você ama também, que eu adoro, e que a gente gosta muito de debater, pensar no futuro, fazer prospecções. Acho que vai ser um debate muito interessante aqui juntos. Eu queria começar, deputada, com uma provocação que eu acho relevante, em razão do momento que a gente vive. Hoje acho que as coisas estão mais tranquilas, mas eu acho que é importante que a sociedade entenda, de alguma maneira, que os extremos não são bons. Eu queria destacar a sua atuação nos últimos anos, no seu primeiro mandato, que teve uma atuação importantíssima na defesa das minorias, lutas, aqui eu até anotei algumas coisas, a luta contra a violência doméstica, que afeta mulheres, principalmente mulheres e crianças, a defesa da mulher, do empoderamento feminino. Você trabalhou muito por essa coisa da igualdade de gênero, se manifestou inúmeras vezes contra a homofobia, contra a intolerância religiosa, enfim, contra o preconceito, o racismo. Uma pauta bastante progressista, uma pauta muito típica da centro-esquerda, da esquerda brasileira, da esquerda mundial, da centro-esquerda mundial. E a senhora se declara uma pessoa de direita, ideologicamente afinada com a direita, comprometida com a direita. Como é que se explica isso, Janaína? Mauro, essa pergunta é muito interessante, porque assim, às vezes as pessoas fazem uma confusão com relação a isso, porque eu não tenho nenhum pacto com a direita ou com a esquerda. E em determinadas pautas, eu realmente consigo caminhar de um lado e do outro, tentando encontrar um meio termo. Então, como mãe e mulher, muitas pautas minhas são em defesa dos seres humanos, das pessoas. Então, seja da mulher, do idoso, seja do LGBT, QI+, quer dizer, eu consigo transitar aí entre os dois caminhos. Me identifico hoje um pouco mais, como você disse, com as pautas da direita, mais liberalistas, mas ao mesmo tempo também algumas pautas da esquerda eu consigo também me encontrar. Então, eu, como você disse aqui, acho o radicalismo uma burrice, sabe? Aquela pessoa que, olha, eu sou de direita e eu tenho que seguir esse posicionamento do início ao fim. Naturalmente, dentro dos debates, eu vejo que os dois lados têm lados e coisas positivas e os dois também, muitas vezes, têm o seu lado negativo. Então, essa campanha muito forte, armamentista, que hoje os extremistas da direita propagam, é algo que eu não compactuo, não coaduno. E da mesma forma também, algumas pautas da esquerda, hoje, principalmente as pautas, por exemplo, ambientalistas, são pautas que eu não coaduno.
Em determinados estados pode até ser que funcionem, mas em um estado como Mato Grosso, a gente já tem maior dificuldade hoje para você se falar de uma regularização ambiental tão dura, tão seca e rígida num estado que ainda é muito jovem, então ainda tem muito a amadurecer. Então eu não vejo por que assim, ter esse lado, olha, eu sou de direita e eu não posso mudar de ideia conforme seja o debate, eu tenho que seguir à risca aquilo que está ali. Algumas pautas, realmente, eu não consigo me identificar. Esses dias eu vi uma defesa, por exemplo, de porte de arma para mulheres vítimas de violência. A pessoa que defende isso, por exemplo, ela tem um enorme desconhecimento sobre a causa da violência doméstica, né? Porque não tem noção das condições físicas, psicológicas e de tudo que engloba uma mulher que é vítima de violência. Então, eu acho perfeitamente possível você caminhar nos dois mundos. É claro que em determinados momentos você tem que tomar uma escolha, principalmente essa discussão comigo tem sido muito evidente com relação a partido, ao futuro, qual lado, esquerda ou direita, porque eu acho que a tendência do Brasil, como aconteceu nos Estados Unidos, é a gente caminhar para nós termos dois partidos. E aí a gente tentar buscar o partido que a gente se identifica mais. Isso não quer dizer que a gente vai ter identidade em tudo. Então, eu vi, por exemplo, agora, o que aconteceu recentemente, aquele jovem que o policial acabou baleando, né? E a hora que o policial baleia ele, muita gente tinha que morrer mesmo e tudo mais. Eu, como mãe, não consigo pensar assim. Eu sinto muito que ele faleceu, entendo, sim, que assumiu os riscos, mas acho que era possível a gente treinando melhor os nossos policiais, preparando melhor, que esse jovem estivesse vivo. Então, algumas coisas eu realmente não consigo ir para esse lado tão radical e tão extremista, seja da direita, seja da esquerda. Me vejo na direita, mas não uma extremista de direita. Janaína, essa conversa é importante porque, sem dúvida nenhuma, e eu concordo muito com você, que os extremos sempre são muito ruins, seja de esquerda, seja de direita, os extremos são muito ruins para o país, para a sociedade, porque o extremismo acaba propagando o ódio, estimulando ações violentas, etc. E realmente posicionamento mais moderado nesse sentido é importante. Mas eu queria ressaltar da sua fala duas coisas. Primeiro, também concordar com você que violência não se combate com mais violência. Quer dizer, dar arma para uma mulher se defender de uma violência doméstica não vai resolver o problema, né? Até porque é um problema de saúde mental, muitas vezes, é preciso ter uma outra visão, uma visão mais holística sobre o problema. Mas aí a especialista nisso é você, né, Janaína, que vem tratando dessa questão há muitos anos. Mas me chamou a atenção a posição em relação à questão ambiental. Porque, assim, é uma discussão importante para Mato Grosso, sobretudo, né? Mato Grosso tem aí 62% da sua área preservada, né? Então nós temos aí algo em torno de 40%, 38%, 40% de área efetivamente ocupada pelas cidades, pelas estradas, enfim, pelas atividades humanas, né? Produção, etc. Pelas atividades. Tem 60% preservado graças às áreas de proteção, enfim, a todo o sistema de proteção ambiental que a legislação proporcionou, etc. E nós temos alguns problemas pontuais, que o desmatamento ilegal, que são as queimadas ilegais, contra o qual, por razões óbvias, inclusive econômicas, de interesse do agronegócio, a gente precisa se posicionar contra, né? Porque você tem um agro em Mato Grosso que essencialmente depende das exportações, quer dizer, são commodities de exportação, e o mercado internacional é muito rigoroso com relação a essa questão, quer a gente goste ou não, o fato é esse, né, Janaína? Então, assim, eu queria saber pontualmente o que é que você é contra a aplicação da legislação atual, porque nós temos uma legislação extremamente avançada. Eu acho que o Brasil tem, talvez, a legislação ambiental mais avançada do mundo, né? E nós temos problemas pontuais, é verdade, né? Mas qual é o problema? Onde que você vê que a esquerda peca
ao cobrar essa... Eu estou fazendo essa coisa do papel de advogado do diabo, Janina, porque eu queria muito entender essa sua posição, porque ela é importante, você é uma pessoa importante em Mato Grosso. Não, é perfeito, Mauro, a sua fala, porque assim, hoje onde nós temos um entrave ambiental em Mato Grosso, nós temos um estado que, apesar de muito rico, é um estado muito desigual. Mato Grosso é um estado onde você vê, evidentemente, é fácil ser visto a desigualdade social. Nós temos, por exemplo, hoje as nossas tribos indígenas, os indígenas de Mato Grosso, que vivem em situação extremamente vulnerável, em alguns casos, de extrema pobreza mesmo. A gente viu agora recentemente essa crise, que eu posso até chamar de internacional, né, porque nós estamos ali numa fronteira, junto com a Venezuela, do caso dos Yanomamis, por exemplo, passando fome, mesmo com aquele vasto território indígena que eles possuem, que eles podiam, na minha opinião, estarem produzindo e mesmo assim conservando ambientalmente essas propriedades. Vou lhe dar alguns exemplos. Aqui em Mato Grosso mesmo, onde nós temos hoje territórios indígenas, o que acontece? Nós não temos, e seria necessário todos os servidores públicos do estado de Mato Grosso inteiro, e talvez não fosse suficiente para poder preservar e cuidar das reservas legais e ambientais, dos parques que nós possuímos hoje em Mato Grosso. Hoje o que acontece, por exemplo, nos territórios indígenas? Eles são invadidos, os indígenas são roubados, madeira roubada, isso foi matéria recentemente do Fantástico, e os índios não podem, por exemplo, operar um manejo florestal sustentável dentro das suas propriedades. O que eu acho uma besteira sem tamanho, porque eles poderiam perfeitamente estarem ali produzindo, fazendo manejo, a floresta continuaria em pé, o manejo se mostra, inclusive, positivamente do lado ambiental, e isso tem vários estudos que já comprovam, mas aquelas terras não podem ser mexidas. Ali, o que eles podem trabalhar é só uma cultura extremamente artesanal, que é uma extração de um fruto, e alguma coisa nesse sentido que limita muito aqui para o nosso estado. Esses territórios, como nós temos a Resex, que é uma famosa reserva que nós temos lá para o lado de Colniza e por ali vai. Ali são terras também altamente produtivas e de uma pobreza gigante dos municípios que estão ali. Ainda falta condições de saúde, ainda falta condições de infraestrutura. Hoje está muito moderno já os sistemas de produção sustentável. Então, e isso eu falo até com um pouquinho de experiência, porque meu pai já trabalhou com manejo, eu acompanhei muito de perto. Acabou aquela história de tirar madeira, que para a pessoa hoje que de repente está aqui em Cuiabá, Várzea Grande, e ainda não conhece como funciona, antigamente se pegava duas máquinas, botava um correntão e ia arrastando tudo. Hoje não, hoje é tão sério o sistema de extração de madeira, cada árvore tem uma etiqueta falando qual árvore é, como você deve cortar. Daqui a 25 anos, essa árvore ela está novamente, ela pode ter mais uma extração em cima de um projeto. Então, hoje é tão bem feito que eu acho que a gente podia ser mais audacioso na produção hoje desses 65%, vamos dizer assim, que nós temos hoje de floresta praticamente em pé. Então, é lógico, não dá para ser em todo lugar? Não dá. Nós sabemos aí que tem muita área de preservação que estão nas beiras dos rios e que aí não são passíveis de ser feito isso. Não, como eu disse para você, não tem o radicalismo de ter que fazer em tudo, mas ao mesmo tempo também eu acho um exagero não fazer em nada. Eu acho que o Estado poderia estar crescendo muito nesse sentido. E outra coisa também, a gente buscar alternativas para a manutenção da floresta em pé. Lá dentro mesmo do nosso gabinete, Mauro, com todas as limitações, nós fizemos lá uma assessoria que ela tem dado respaldo aos povos indígenas. Então, hoje tem 2 pessoas praticamente que ficam incumbidas de cuidar disso. Até eu conversei com o Botelho na semana passada sobre a possibilidade da gente criar dentro da Assembleia uma estrutura com pessoas que saibam se comunicar, se relacionar e tudo para a gente começar a trabalhar junto aos indígenas essa produção sustentável e até mesmo a recuperação, por exemplo, do carbono, do crédito de carbono, que é uma alternativa para o futuro. Agora, um projeto é caríssimo. Então, acho que dá para a gente ser mais audacioso nisso. As tribos indígenas, por exemplo, imaginem se todas tivessem condição de fazer um projeto hoje de recuperação do carbono. Imagina só o efeito que isso teria na vida e no dia a dia desses povos indígenas que não tem uma escola digna para estudar, não tem uma saúde pública e nem nenhuma alimentação digna hoje, até porque a FUNAI acabou se tornando muito mais distante dos povos indígenas do que há anos e anos atrás. Então, acho que dá para o Estado ser mais audacioso, produzir mais, como você disse,
sustentável. Por que sustentável? Você deu a resposta aqui. Nosso estado é um estado exportador, se não for sustentável não vai exportar, ninguém compra. As regras hoje são muito rígidas no mercado internacional. E eu quero ressaltar, na minha visão, que está faltando aí um pouquinho de diálogo, de debate sobre essa questão das terras indígenas, nessa linha que você falou, quer dizer, não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nós temos exemplos de reservas e áreas indígenas que estão produzindo e que a qualidade de vida da população indígena dessas regiões melhorou muito. Saúde, autoestima, uma série de coisas. Mas, ao mesmo tempo, não dá para aceitar a invasão do garimpo, enfim, essa situação grave que vivem os Yanomami. Essa questão das terras indígenas, que realmente é um problema que se colocou e ficou muito aparente nesta disputa ideológica entre esquerda e direita, a senhora não acha que o diálogo, o debate sobre esse assunto, especialmente aqui, né, provocado pelos legisladores, pela Assembleia Legislativa, não pode contribuir para se chegar a um bom termo nessa questão? Hoje, o que eles mais pedem é essa tecnificação, vamos dizer assim, da sua cultura, seja a extração da castanha, seja a plantação de mandioca, entre outras que nós temos hoje no estado de Mato Grosso. E eles querem também o auxílio para ser feita hoje essa extensão agrícola, quer dizer, eles querem aprender, querem operar, querem poder gerar renda. A gente acaba ficando na dependência hoje dessa autorização, desse aval do governo federal, e muitas vezes isso envolve a participação da FUNAI. Deputada, desculpa interromper, eu acho que essa conversa precisa ter, né? Mas precisa ser provocada, alguém tem que liderar esse processo. Em Mato Grosso, nós temos 40 e poucas etnias, salvo engano, 42 ou 43 etnias diferentes aqui no estado, né? Com diversas, são 70 e poucas áreas, terras indígenas, enfim. E é um estado que tem, aliás, que é auxiliado muito pelas reservas, pelas terras indígenas, na questão da preservação. Quer dizer, se nós temos 62% do território preservado, em grande parte é por conta dessas áreas de proteção, né? Mas, sob o ponto de vista do desenvolvimento humano, da questão econômica das terras indígenas, me parece que a senhora está absolutamente correta e eu espero que esse assunto seja tratado realmente aí pela Assembleia Legislativa nessa próxima legislatura. Eu queria que a gente desse uma virada de assunto agora. A senhora encerrou a sua campanha esse ano, se elegeu, tomou posse e tal, e nesse período a senhora declarou publicamente que a sua intenção é não disputar mais esse cargo na Assembleia Legislativa, não disputar mais uma vaga de deputada estadual, porque a senhora tem outros projetos. Que projeto é esse? Como é que a senhora está pensando em conduzir a sua vida? E eu estou lhe perguntando, às vezes as pessoas acham, mas isso é relevante? Claro que é relevante, porque Janaína tem uma liderança expressiva, eu falei até na abertura, é musa das redes sociais, mas no sentido positivo, não é no sentido pejorativo, não. É musa no sentido de ser uma pessoa que influencia, que se posiciona bem, etc., e que tem muitos seguidores, e isso faz muita diferença nos dias de hoje. Então, tem uma responsabilidade muito grande. Janaína, o que é que você pretende fazer da sua vida política? Mauro, essa pergunta é lógico, como você disse, ela é interessante, afinal de contas, atrás de todo deputado, de toda a liderança política, existe um grupo de pessoas, e hoje eu penso que junto comigo eu tenho um grupo que já aguarda há muitos anos essa mudança, vamos dizer assim, essa transição de cargo, tanto por minha parte quanto do nosso grupo político. Eu herdei um grupo político que vinha de uma eleição, de 5 eleições dele com deputado estadual.
E aí, depois disso, eu tive mais 3 eleições como deputada estadual. Você me conheceu menina, já não estou ficando mais tão menina assim. Já estou ficando mais madura, né? Para a gente começar a nossa entrevista aqui, uma confusão aqui com 3 crianças e chora um e o outro com dor de garganta, aquela confusão toda. Então, eu já não sou mais uma menina e esse grupo ele tem aguardado ansiosamente e tem vários nomes que já se colocaram à disposição para disputar as próximas eleições como deputados estaduais. Eu vou citar aqui alguns nomes, é claro que isso é algo que pode se alterar, mas hoje nós temos o prefeito Leonardo Bortolin, que é um grande amigo e apoiador político e deve ser candidato, o prefeito Carlos Cirena de Juara, que é um grande amigo, também deve ser candidato, o prefeito Guedes de Rondolândia. Então, assim, tem vários parceiros que estão esperando eu mudar de posição política para que eles possam também vir para o cenário estadual. Hoje, a estrutura de um deputado estadual em Mato Grosso, ela é uma estrutura superior, inclusive, à estrutura do deputado federal. Você sabe que eu tenho um sogro que é senador e às vezes a gente conversa, hoje se compara uma estrutura de senador. Eu posso dizer assim, nós, deputados estaduais de Mato Grosso, somos privilegiados. E eu entendo que agora é hora de sair desse comodismo, sabe? Eu preciso trabalhar esses 4... Então a senatória, esse é o objetivo? Pode ser, pode ser. Você fala assim, mas Janaína, por que pode ser? Depende muito do contexto político, né? Eu sempre falo com meu marido, eu falo, olha, eu estou muito jovem para entrar num projeto de tudo ou nada. Porque eu vejo que hoje, se porventura eu tiver um interrompimento assim, da minha carreira como política, dificilmente eu vou voltar. Porque imagine se é difícil para um homem, imagina para uma mulher na vida pública. Então, assim, envolve muita coisa. E eu entendo que eu preciso construir, Mauro, um projeto viável. Pode ser um projeto de Senado, pode ser um projeto do governo, pode ser um projeto de vice, como pode ser um projeto de deputada federal. Vai depender do grupo, do todo, se eu consigo me viabilizar para uma majoritária. Mas eu vou trabalhar para isso. O que eu tenho dito para esses apoiadores do interior, eu tenho conversado muito com eles, tenho falado para eles, olha, não façam compromisso para federal, nós vamos trabalhar para uma majoritária. Se a gente não conseguir uma majoritária, vamos para uma candidatura federal, compondo com esses parceiros que são candidatos a deputados estaduais. Mas assim, eu me sinto muito feliz de hoje, aos 34 anos, já ter um grupo que me viabilize uma candidatura federal, ou até mesmo uma candidatura, por exemplo, a Senado, ou sonhar com uma candidatura a governo, que tem uma fila. E assim, isso precisa ser respeitado. Eu tenho autoridades que hoje estão acima de mim, é o caso do vice-governador, é o caso do próprio senador Wellington, que são nomes que podem ser candidatos, o próprio governador Mauro, a governadora, senador. Então, assim, uma coisa que eu gosto e que eu vejo, às vezes, eu até vi uma declaração do governador, não gosto de discutir antes. Eu gosto de discutir política. Então, assim, eu sento para tomar um café, eu converso com o vereador, com o prefeito, e a gente já vai falando de futuro. Não quero terminar na Assembleia, como a maioria, né, Mauro, que escolheu continuar deputado e teve medo de crescer politicamente, acabou terminando a sua vida política como deputado estadual. Não é o que eu quero. Nessa conversa toda, você não cita disputa pela Prefeitura de Cuiabá ou qualquer outra prefeitura. A prefeitura não passa para você como uma possibilidade? É algo que eu cogito, sim. Pode ser. Posso ser candidata aqui em Cuiabá. A gente vai ir para um intervalo, deputada, mas eu já quero deixar a pergunta. Essa coisa do MDB tem diferenças com a gestão atual aí em Cuiabá, com o ex-deputado Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá. Tem divergências internas no partido, a senhora mesmo tem, em muitos momentos, se contraposto a posições do prefeito Emanuel Pinheiro, que é do seu partido. Como é que resolve esse imbróglio de maneira que a senhora possa ser uma candidata apoiada do MDB e apoiada pelo MDB? Sobre a perspectiva, uma possibilidade de que a senhora venha disputar a prefeitura de Cuiabá. E aí tem um embate interno no MDB com o deputado Emanuel Pinheiro. É possível superar isso? É possível... Porque a diferença é bem marcante. A senhora está muito mais próxima do governador Mauro Mendes, como parlamentar da base, atuando, defendendo muitas posições, defendendo a gestão do Mauro Mendes.
do que do prefeito Emanuel Pinheiro. Como é que resolve isso? Bom, se eu fosse candidata a prefeita de Cuiabá, eu não gostaria de ter o apoio do Emanuel Pinheiro de jeito nenhum. Hoje, dentro do partido, eu só posso falar por mim, é claro, e também pelo nosso presidente Bezerra, não tem contato com o prefeito de Cuiabá. Nem contato partidário, nem contato de relacionamento amistoso, contato nenhum. Então, hoje, entre eu e o Bezerra, pelo menos que o Juca acho que tem uma relação ainda com o prefeito, nós não temos debatido sobre essa possibilidade do prefeito fazer parte de um projeto do partido em Cuiabá. A gente tem construído o partido independente da participação dele dessa construção, seja de chapa, de vereadores, seja até mesmo de uma candidatura majoritária. A gente não cogita hoje a participação do prefeito de Cuiabá. Bom, então nós temos daí a possibilidade da prefeitura, a possibilidade da senatória e a possibilidade até da disputa para o governo do estado. Vamos aguardar para ver o que a história nos reserva, né, deputado? E eu queria saber o seguinte, a senhora tem uma experiência importante no legislativo, faz parte de uma base de um governo que tem oferecido bons resultados. A gente precisa reconhecer que o governador Mauro Mendes tem feito uma gestão fora da curva, e isso tem sido importante para o estado inteiro. Como é que vai ser a sua atuação neste mandato? Quais serão as bandeiras principais? Quais serão os debates que a senhora vai levar? E como é que vai ser a sua relação com o governo do estado? Eu tenho de ação agora, não só minha, mas eu acredito que da Assembleia tenha que ser no sentido mais contributivo para a gente melhorar os que o Estado ainda possui. Um deles, por exemplo, nós sabemos bem que é a saúde. Eu vi as defesas do governador e do deputado federal Fábio Garcia sobre a saúde de Mato Grosso. Botelho fez uma fala que eu me identifico muito, de todas as secretarias, a que menos opinião foi a Secretaria de Saúde. Tudo bem que nós tivemos uma pandemia, várias dificuldades, mas a Secretaria de Saúde ainda tem muito a melhorar para a gente poder trazer hoje mais conforto, vamos dizer assim, para a população do estado. Esse estado é um estado continental, então não dá para um paciente sair lá da região norte para fazer um cateterismo. Fica 3 vezes mais caro o transporte, Mauro, do que o procedimento que ele vai fazer aqui. Então, assim, são coisas que ainda precisam ser ajustadas dentro do estado de Mato Grosso. A população do Araguaia mesmo, eles preferem ir para o estado de Goiás do que fazer uso da saúde do estado de Mato Grosso. E, além disso, também, a gente precisa continuar avançando na infraestrutura a fim de fazer a interligação de todos os municípios do estado de Mato Grosso via asfalto, algo que se começou ainda na gestão do ex-governador Silvio Barbosa, e aí depois acabou suspenso as obras que na época eram do MT Integrado, o governador Pedro Taques não retomou, e o governador Mauro vem, sim, mostrando números, como você disse, significativos de evolução na infraestrutura de Mato Grosso. Além disso, eu queria acrescentar aqui o combate à desigualdade. Esse deve ser o tom, vou dizer assim para você, dos debates na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu tenho dito aos deputados, acho que está na hora da gente parar de discutir assuntos não relevantes e que muitas vezes são, em grande maioria, inconstitucionais, e a gente passar a discutir como nós faremos para que Mato Grosso tenha uma distribuição de renda maior para a sociedade, atraindo mais emprego, atraindo mais oportunidade, trazendo mais indústria, porque falta muito. A nossa produção ela sai praticamente toda primária daqui, então assim, a matéria-prima que está indo embora sem ser industrializada em Mato Grosso, e essa é a discussão que a Assembleia, na minha opinião, deve participar. A gente está fazendo, com parceria da Assembleia Legislativa, um estudo de aptidão econômica de todos os municípios de Mato Grosso. Isso vai ser muito importante para a gente direcionar investimentos, para a gente saber, por exemplo, o que determinados municípios precisam e que vão contribuir ainda mais. É diferente da gente ir lá e colocar uma emenda parlamentar, toma aqui 200 mil, 300 mil para comprar uma máquina
para a saúde. Às vezes é muito melhor a gente impulsionar economicamente, é assim que eu penso, para que o município tenha, em vias próprias, condições de adquirir. Então, a gente precisa dar mais independência para os municípios através, como eu disse para você, da melhoria da distribuição de renda e redução da desigualdade social. Eu tenho provocado esse debate aqui na nossa República porque eu não tenho nenhuma dúvida que a agroindustrialização do Estado é o grande caminho para combater a desigualdade, para gerar emprego, para gerar renda, para distribuir essa riqueza toda que nós temos daqui em Mato Grosso. Senão, vai continuar sendo concentrada em um grupo pequeno de empresários do agronegócio. Não que isso seja uma coisa ruim, né? Não estou dizendo que tem gente que trata o empresário do agronegócio como um grande vilão, e na verdade não é essa a visão correta. Mas é preciso estimular a industrialização de Mato Grosso, e eu acho que é um ponto, embora Mato Grosso tenha avançado nesse sentido, mas é um ponto realmente que precisa do debate, precisa ser impulsionado pela Assembleia e fomentado pelo governo, né? Por exemplo, nós temos o maior rebanho bovino do país, 33 milhões de cabeças. Nós não temos uma indústria calçadista aqui, o beneficiamento do couro não existe, né? Nós temos a maior produção de algodão do país e praticamente nós não temos um polo têxtil em lugar nenhum. Campo Verde, enfim, outras cidades que têm essa produção. Isso me parece que é uma coisa que está passando da hora de ter um trabalho, como já teve no governo da Oliveira, nesse sentido, né? E que está precisando da hora da gente focar em buscar, isso é um papel, acho que é da Assembleia e do governo, de encontrar os caminhos para atrair esses investimentos. A senhora concorda com isso? Concordo plenamente. Acho que Mato Grosso e a Assembleia precisam evoluir nesse sentido, e esse é o grande debate para um estado como o nosso. Aqui, esse é o grande debate, que a gente discutiu lá atrás, quando nós estávamos concedendo benefícios fiscais, a possibilidade, por exemplo, de que o benefício fosse maior ou até mesmo total, cidades de mais difícil acesso e de extrema pobreza, com menores IDHs. Eu vou citar aqui para você o exemplo de Alto Paraguai. Ontem eu estava com, sabe a dificuldade que é Alto Paraguai para a sobrevivência do município, inclusive. Quer dizer, tem dificuldade, às vezes, de viabilizar pagamento de folha salarial e tudo mais. A prefeitura é o maior empregador da cidade. Então, o prefeito estava aqui e falou, olha, eu preciso lá consolidar a criação de um parque municipal, porque eu vou atrair o turismo ali da região, porque aí eu vou conseguir abrir uns bares, eu vou conseguir fazer as pessoas comercializarem o seu artesanato. Então, assim, é essa audácia que, na minha opinião, está faltando para o estado de Mato Grosso. Você citou aqui de um modo mais complexo, maior, que são as grandes indústrias, como nós estamos agora, por exemplo, com as indústrias de etanol. Eu acredito que aos poucos isso vai acontecer, mas cabe a nós, do estado, vamos dizer assim, oferecer a oportunidade para que aconteça mais rápido, dar essa expectativa de rentabilidade, vamos dizer assim, para as grandes empresas do nosso país e do mundo, de virem para o estado de Mato Grosso. Então, é essa, na minha opinião, a maior tarefa que nós temos hoje lá na Assembleia, é auxiliar o governo nesse sentido, para que a gente possa crescer os municípios, mas para isso, a gente poder, com isso, né, a gente gerar renda e também oportunidade de emprego para a população mato-grossense que clama por isso. Combater essa evasão que nós temos hoje, ela é real, essa evasão rural dos pequenos agricultores. Nós daqui a pouco não vamos ter mais quem planta melancia, quem planta banana. Por quê? Porque os jovens estão saindo de lá, o pai e a mãe, a duras penas, subsidiam uma faculdade e não volta mais para o campo. A agricultura familiar é um instrumento para isso. 90% da agricultura de Mato Grosso é familiar e está muito aquém ainda do desejado. É impressionante como esse assunto ele é importante, né, deputado? E a senhora falou uma coisa que chamou muito a minha atenção, que é assim, fomentar principalmente nas cidades sem perspectiva, nas cidades que têm o IDH muito baixo, que o desemprego é alto, em que a população está diminuindo, né? Eu acho que isso, assim, essa é uma visão extremamente importante, porque não é só uma visão capitalista, é uma visão
social do problema, né? Nós temos, e isso ocorre até nas cidades maiores. Você pega Cáceres, por exemplo, você tem os jovens de estudo e tal, embora Cáceres seja uma cidade importante, tem uma produção cultural importante, é um polo de educação muito, muito relevante, mas falta perspectiva de emprego, seja no turismo, seja na industrialização do couro, por exemplo, que é uma região produtora de gado e tal, que poderia estar, né? Isso, e eu acompanho a prefeita Eliene lá, ela tem dificuldade de transporte na educação, quer dizer, porque Cáceres é muito grande, muita zona rural, dificuldade, como você disse aqui, do município arrecadar mais, porque tem pouca indústria, porque tem pouca geração de emprego, então isso precisa melhorar. Essa tem que ser a discussão de Mato Grosso. Eu sempre digo isso, por que a gente vai discutir tão pequeno, se a gente pode discutir tão grande, se a gente pode falar de tanta coisa boa, promissora, dar independência para as pessoas, virar essa página de prefeito ter que ficar aqui toda vez pedindo alguma coisa, e ele ter um município que seja financeiramente viável, e isso depende das indústrias. A Corizal aqui, né, com a indústria de gelatina, é o maior empregador de Corizal, é a indústria de gelatina, mas só tem isso, quer dizer, precisa de mais alguma coisa. E quando eu falo sempre, a maior qualidade, Mauro, que pode ter, eu acho até que num ser humano, mas tudo bem, vamos falar de um político, é se colocar no lugar das pessoas, você saber se colocar no lugar dos outros. E a gente precisa entender que quem mora nesses municípios, tudo que ele tem está ali. Eu já vi pessoas várias vezes falar, mas se o município não dá conta de pagar a folha, acaba com o município. É fácil, né? Porque sua casa não está ali, a sua propriedade não está ali. Então, assim, a gente sabe o valor que tem para as pessoas morarem ali, o pertencimento que eles têm. E o Estado precisa ser positivo nessas ações. Se Mato Grosso fosse um Estado pobre, tudo bem. Mas não é, nós somos um estado rico e a gente precisa transmitir isso aos cidadãos que vivem nos municípios, especialmente nos mais pobres, porque os mais ricos eles sobrevivem sozinhos. Se discute muito essa questão de se respeitar a vocação natural de cada região, se buscar esse caminho, né, de incentivar, mas isso não sai do papel, né? Já teve plano, já teve planejamento, já não sei o quê, a Assembleia já ficou anos se debruçando sobre isso, para aprovar aonde que pode fazer o quê, só que essa coisa parece que não avança, e não é um problema, aqui parece que é um problema do governo do Estado, não é só isso, eu acho que é um problema da sociedade se juntar em torno de um projeto para o Estado. Eu acho que fica faltando, nesse aspecto, pode ser que eu esteja errado, mas enfim, um planejamento de longo prazo, com uma visão, com esse tipo de visão, olha, peraí, Alto Paraguai precisa de uma solução, né? Cáceres precisa de uma solução. Falta planejamento. Mato Grosso não tem planejamento de futuro. Não tem algo pré-estabelecido para os futuros governantes de como a gente deve conduzir o Estado. Acho que é a grande responsabilidade do governador Mauro Mendes, que faz um excepcional governo. Eu acho que isso é uma coisa meio unânime. Pode ter que tenha críticas pontuais aqui e ali, em uma ou outra secretaria, etc. Mas, no geral, é um governo que investe muito. Né, que há muito tempo a gente não via Mato Grosso receber tantos investimentos em infraestrutura, na própria saúde, que a senhora falou aí, tem muito investimento em andamento, e que precisa essa coisa sair do chão. Mas precisa ter uma visão de futuro, o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 12 anos, daqui a 15 anos. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante, até para que Mato Grosso não tenha uma solução de continuidade de gestão, né? Eu não estou falando do mesmo grupo político, mas eu estou falando de ter um projeto para o Estado que seja um projeto de Estado, né? Independente de quem esteja no governo. Não é isso? Concordo. Infelizmente, o que a gente vê sempre cada governo tem uma ideia e toda vez que troca de governo mudam os rumos futuros do Estado. O Estado precisa, sim, ter um planejamento a longo prazo. Isso pode ser, inclusive, aprovado por lei para que se dificulte a mudança disso futuramente, focado nas regionalidades, vamos dizer, nas regiões e nas suas aptidões econômicas. Quer dizer, aqui essa região sobrevive do quê? O que se planta aqui? Você pega, por exemplo, Colniza. O que planta em Colniza? Colniza planta cacau e planta café. E temos a pecuária e a madeira.
Ok, então tem que ser nesse rumo de desenvolvimento. Vamos buscar uma indústria para lá? O que a gente vai fazer com oportunidade educacional? Por que a gente vai levar para lá um curso de direito? Lá tem que ter um curso de agronomia. Então, assim, é essas coisas que eu acredito que a gente precisa mudar. A gente, antigamente, se fazia isso. Eu vou dar um curso aqui, deixa eu escolher aqui que eu quero. Tem letras, tem direito. Não, você tem que dar conforme a aptidão econômica regional. Por isso que esse estudo é importante. Eu acho que a partir dele, a gente começa a ter uma noção do que cada região precisa. E aí, ao invés de a gente trabalhar com politicagem, a gente vai fazer política séria, pensando no futuro e pensando nessa independência financeira que é necessária para os municípios e para os munícipes, né? Deputada Janaína, infelizmente, nosso tempo já acabou. Foram os 45 minutos mais rápidos que eu já vi, né? Passaram voando. Toda vez que eu estou com você é rápido aqui. Mas nós vamos voltar a conversar, eu espero que esse ano ainda. Eu acho que esse debate é importante e eu torço muito para que você já leve, eu falo assim, porque eu tenho uma certa intimidade assim, com Janaína, porque eu conheci ela mocinha, menininha. Né? Pode falar que eu te chamava de tio ou não? Fica chato? Tio, pode, não fica chato, não tenho mais essas verdades, não. Eu acho que essa coisa... É porque a relação é uma relação assim, afetiva e no sentido de, sei lá, de querer bem, como uma filha, como uma pessoa que está muito próxima, né? E eu acho que é super importante, né, que esse debate seja provocado, seja estimulado. Eu acho que a Assembleia, eu vou fazer aqui uma crítica, que não é uma crítica, vou fazer de uma forma geral, mas não é uma crítica assim, eu sei que os deputados trabalham muito, eu sei que tem muita gente empenhada, né? Mas acho que esse tipo de debate mais consistente, mais sério, fica faltando, a Assembleia fica devendo isso. Às vezes se perde muito tempo discutindo rame-rame, pauta de costume, bobobojaiada, que não tem o menor sentido. E deixa... Que pode ser feita na rede social de cada um, né, Mauro? Que dispensa cada um ser feita. Mas na Assembleia, cuida disso, né? Quer dizer, cuida de Mato Grosso, que eu acho que é fundamental. A receita está na cara de todo mundo, né? É a agroindustrialização, a industrialização do Estado. Não adianta, senão você não distribui renda se você só tem pobreza, se você concentra a riqueza. Então, é uma coisa óbvia e é papel da Assembleia, é papel do governo trabalhar essas questões e planejar. Obrigadíssimo, já fica me devendo, já pode pedir para a Laura agendar daqui a 3, 4 meses, uma outra conversa nossa, porque eu acho que é sempre Farei isso. Levar esses assuntos. Aliás, acho que a gente tinha que fazer um programa só sobre esse assunto, só sobre desenvolvimento econômico, que eu acho que é fundamental. Acho que até lá o nosso estudo de aptidão vai estar pronto, aí é legal a gente fazer falando sobre isso. Legal. Então tá fechado, já fica combinado assim, tá bom? Nosso papo termina por aqui, deputada, muito obrigado e até a próxima semana. Grande abraço a todos.